E aí, pessoal, vamos falar de Suárez. E mais uma notícia vinda de fora. É preciso falar sobre isso, sim. Dói? Dói, mas nós temos que falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Tudo estava voltado ao Internacional. Troca de treinador, novo treinador, polêmica aqui, polêmica ali. Até que por volta do meio-dia, perto disso, um pouco antes, começaram a pipocar notícias pelo Twitter e também por televisões, canais do YouTube de fora do Brasil, de uma possível negociação mais avançada do Inter Miami com o centroavante do Grêmio. Mais uma vez. Isso já havia sido objeto em outros episódios. Aí as coisas acabam aos poucos sendo, ou necessariamente, sendo analisadas da maneira como, opa, isso aqui pode ser pelas fontes brasileiras, isso aqui não. O que existe aqui dentro disso? E aí, obviamente, nós precisamos parar tudo e tentar entender que caminho é esse. O que de fato está acontecendo dentro desse ambiente e, principalmente, por que Suárez não fala, o que acaba gerando discussões. Conversei com a alta cúpula do Grêmio, alguns vice-presidentes, conversei com agentes do futebol, tentei também conversar e conseguir com alguns jornalistas fora do Brasil, para tentar tirar a minha conclusão, não a verdade, a minha conclusão. O que está acontecendo e o que de fato a gente pode analisar. É evidente que quando a notícia surge pela imprensa do Rio Grande do Sul, nós sabemos que as fontes, na maioria das vezes, elas partem de dentro do Grêmio. Então, as notícias vindas do Grêmio indicam isso. Suárez não é um jogador de tantos relacionamentos dentro da imprensa local, até porque hoje está fazendo 6 meses. Inclusive uma matéria falando no Clique RBS, falando exatamente do segmento e do que representou Suárez, elogiando a participação de Suárez nesses 6 meses. Quando a notícia vem de fora, ou do Uruguai, ou da Espanha, a gente já analisa em cima das fontes que tem relação com o jogador, que é o caso dessa. E por que mais uma vez isso foi alimentado dessa maneira? A imprensa diz que Suárez está perto do Inter Miami. Jornalistas uruguaios, argentinos e espanhóis. E americanos também, né? Porque até isso saiu até dentro lá da cobertura. Tudo começa quando um uruguaio vai fazer, um argentino vai fazer a cobertura da representação de Messi junto ao futebol nos Estados Unidos. O que isso vai representar? Gente, deu, né? Deu, né? É um assunto que toca a gente fortemente. Mas o Suárez precisa entender também que ele não é maior que o Grêmio. Com todo o cuidado que nós temos com relação a Luis Suárez e o que ele representa pra gente, nós temos que ter também dizer o seguinte: calma lá. Calma lá. Tem um contrato com o clube, tem respeito a patrocinadores, tem respeito a uma multidão de torcedores que se engajaram ao projeto. E as coisas não podem ser assim, dessa maneira. O presidente Alberto Guerra deu o tom e agora, mais uma vez, isso foi colocado à tona de uma maneira quase que descartando o cuidado com o Grêmio. O presidente do clube falou depois, e a gente viu uma matéria no Globo.com exatamente em cima de uma outra situação, dando conta, não dá para dizer, mas não sei o que, não sei se vai sair de lá, não sei, tem multa, não sei. Deixando claro que segue conversando e que isso, de alguma maneira, pode ser relacionado. Quando eu conversei com a alta cúpula do Grêmio, me pareceu uma mudança de tom no Grêmio. E não para o bem,
no sentido de abraçar os desejos do Soares, e sim no cumprimento do que foi assinado. O Grêmio perdeu aquela ideia, não, vamos tentar, não. Calma, gente, tá tudo muito bonito, mas vamos lá, senta aqui, vamos conversar e ver o que é bom para o clube. Dessa maneira não dá para fazer. Dessa maneira não dá. Qual é o prazo nos Estados Unidos? Início de agosto. Tem o jogo contra o Flamengo ainda. Eu já digo de antemão, Soares está no Grêmio, segue no Grêmio, joga contra o Flamengo. Não tem discussão isso aí. Depois do Flamengo eu não posso dizer nada. Mas o jogo de sábado, que eu não sei se joga, e o jogo de quarta, sem nenhuma discussão. Vai jogar e o torcedor do Grêmio tem que aplaudir. Agora, o torcedor do Grêmio também está incomodado com isso. Porque quando a gente pede, eu até brinquei no Twitter hoje, me dá um dia de paz. Um dia de paz. Só um. Por quê? E dessa vez, eu já vi muita gente, isso aí é imprensa gaúcha criando crise. Não tem nada com a imprensa, não tem nenhuma relação com a imprensa gaúcha isso. Nenhuma relação. É só olhar. Aonde começa isso? E depois disso, vira notícia, as pessoas conversam, como a gente está fazendo aqui. Então, essa relação me parece fundamental. E eu vou continuar dizendo o que eu disse desde o início. Alberto Guerra tem levado muito bem essa história. Muito bem essa história. Em silêncio, com calma, discutindo como tem que discutir, deixando as coisas de alguma maneira um pouco mais abertas, não sendo totalmente definitivo. Vai lá, Soares. Soares, vai. Quanto vai deixar? X milhões. Tem outra figura importante para a gente recolocar no projeto? Tem. Entra aí, vamos de novo. Porque o Grêmio é maior do que todos. E maior do que tudo. E é assim que as coisas funcionam. É exatamente assim que as coisas funcionam. Então, quando a gente aprende a entender essa relação, tudo fica diferente. Tudo fica muito diferente. E eu acho que agora chegou a hora também da gente questionar o Soares. O Soares. Que, de alguma maneira, permite que isso se alimente. O Grêmio fez o que tinha que fazer. O Alberto Guerra conversou, o Renato conversou, até mesmo o Calef, antes mesmo, já havia conversado, o Brum conversou, todo mundo deixou muito transparente e agora a coisa retornou. Só tem uma pessoa para falar. Se não quer falar, o silêncio grita. O silêncio grita. Então, que o Grêmio foque no jogo contra o Atlético, foque no jogo contra o Flamengo, que as coisas de alguma maneira ganhem corpo e que a gente possa esclarecer. O torcedor quer muito que o Soares permaneça, mas o torcedor quer muito que quem permanece, quem veste a camisa do Grêmio, precisa querer estar com a camisa do Grêmio. Senão, é assunto para o jurídico. Aqui, com essa bandeira, todo mundo tem que querer. Quem não quer, já um dia torci para o Soares com muito prazer, mas também não me importa se tiver que parar de torcer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.